Hello, students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e nós vamos juntos aí para a nossa aula de hoje, que o objeto de conhecimento é esse daqui. Olha só. Objeto de conhecimento, diversidade linguística e semiótica nos diferentes contextos. Detalhamento. Análise dos textos normativos, legais e jurídicos internacionais que incidem sobre a sociedade local. Vamos começar a nossa aula? Então, o tema da nossa aula de hoje vai tratar, dentre outros assuntos, de textos legais que influenciam na nossa realidade, tá? Esses textos legais, eles não são somente do nosso país, mas há leis internacionais que incidem sobre a vida de todos os indivíduos. É o caso do tema da nossa aula de hoje. Nós vamos tratar, então, dos direitos individuais, dos civis, direitos civis dos indivíduos, de toda a população do mundo. Esse é um tratado internacional e que todos os países ali, devem seguir. Então, são direitos universais, Ele difere um pouquinho dos direitos locais, dos direitos de país, do nosso país, e ele abrange, então, todos os países do planeta. São os chamados direitos universais. E nada melhor, para a gente começar a debater esse assunto do que falar sobre human rights, que são os direitos humanos, tá? É um tema bastante polêmico, que não deveria, na verdade, é o direito de cada indivíduo, mas que devido a uma série de questões ideológicas, ele acaba sendo utilizado e às vezes deturpado. Embora seja um tema de abrangência internacional, universal, ele não é seguido por todos, infelizmente, tá? Então, direitos humanos. Nós temos aqui, gente, lá na imagem ali, de uma pessoa icônica, tá? É uma das pessoas mais importantes aí desse movimento, que é o Martin Luther King. E eu faço a seguinte pergunta para vocês. Do all humans have the same rights in practice? Todos os indivíduos, eles têm os mesmos direitos na prática? Os direitos universais, eles são direitos que são atribuídos a todos os indivíduos. Mas na prática, isso se sustenta? Isso acontece? Isso é real? É uma pergunta aí para cada um de vocês. E aqui nós temos a famosa frase que inicia o discurso do Martin Luther King. Na verdade, ele não começa necessariamente, mas é uma frase que ficou bastante conhecida aí no seu discurso. I have a dream, eu tenho um sonho. E a partir daqui ele fala, um sonho de as pessoas possam viver juntas e tal. Essa frase aqui, esse discurso, ele foi construído e proferido num período ali bastante tenso, da história americana, em que, por exemplo, havia a segregação, negros e brancos. Apesar de viverem juntos já, depois ali do final da Guerra da Secessão, que foi uma tentativa de separar os estados do Norte e do Sul, um escravocrata, outro já tinha uma visão mais moderna, que queriam eliminar a questão da escravidão, mas esse problema ainda perdurou por muitas décadas, tá? E nos Estados Unidos, até 1970, 60, por aí, era comum ter partes da cidade onde frequentados por negro e outras por branco. É comum, por exemplo, em alguns estados americanos, especialmente em locais públicos, a gente vê, por exemplo, um bebedouro de água escrito lá que é somente para branco e outro somente para negro, para pessoas de cor, como é utilizado. Então, apesar de ter sido resolvido lá atrás, a questão da escravidão, dessa divisão por cor, ele é um problema que persistiu ainda por muito tempo, tá? E aí foi dentro desse contexto ali, onde havia ainda uma segregação, em que o Martin Luther King proferiu, então, esse famoso discurso, no qual tinha essa frase, I have a dream, eu tenho um sonho, tá? Então, ele vai iluminar aí, essa nossa aula, mostrando aí um pouco dos direitos humanos. Vamos ver quais são os direitos humanos e pelos quais ele também lutava, olha só. Então, dentre os direitos, nós temos equality, que é a igualdade, freedom of speech, liberdade de discurso, right to education, direito à educação, discrimination, aqui no caso é acabar com a discriminação, justice, que é a justiça, e violation, que é a violação, por exemplo, de direitos individuais, tá certo? Então, são alguns dos pontos levantados aí pelos direitos humanos, tá? Na sequência, eu vou mostrar para vocês, olha só,
Universal Declaration of Human Rights, UDHR. Então, esse tema, né, direitos humanos, direitos universais, né, ou Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um documento fundamental dotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Já tem um tempinho, né, gente? Logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela afirma os direitos básicos e fundamentais que todos os seres humanos devem ter, independentemente da nacionalidade, raça, religião, gênero, orientação sexual, idioma ou qualquer outra condição. Então, esses direitos universais aqui atribuídos aos indivíduos, né? Ele é indistinto, é para todo mundo. Nós temos uma frase muito comum aqui no Brasil, por exemplo, que do meu ponto de vista, lamentavelmente é utilizada, por exemplo, a questão do direitos civis para indivíduos direito, para cidadãos direito. Não, não é. Os direitos individuais é para cada um dos indivíduos, tá? Então, não é porque uma pessoa eventualmente comete um crime, alguma coisa, que deve ser tirado esse direito. Todos nós temos os mesmos direitos. Isso, inclusive, gente, tá, é previsto, se um de nós comete um determinado crime, nós temos que pagar por isso. Também há uma previsão para esse tipo de situação, tá? Então, os direitos individuais é para todos os indivíduos, independentemente de quem seja e do local onde eles estejam habitando, tá bom? Direitos civis é para todo mundo. Todos nós temos, na teoria, pelo menos, os mesmos direitos. E, claro, em não havendo isso, a gente deve buscar esse tipo de direito, né? Correr atrás desse direito na medida do possível. Mas todos nós somos iguais perante a lei, tá certo? Voltando para o nosso tema. Nós temos, então, né, mostramos aí, né, que os direitos civis, e agora eu vou mostrar para vocês alguns dos direitos mais famosos, 10 primeiros, na verdade, da Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos. Então, quais são os 10 primeiros? Os 10 primeiros não são necessariamente os 10 principais, tá? Eles são muitos, mas o primeiro, então. We are all born free and equal. Nós nascemos todos livres e iguais. Tá? Então, isso aqui reflete muito na questão da escravidão, né? Então, everyone is born with the same rights and should be treated equally. Então, todo mundo nasce com os mesmos direitos e deve, né, ou deveria ser tratado igualmente, tá bom? Esse é o primeiro ponto aí, então, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Segundo, no discrimination, sem discriminação. We all have the same rights. Todos nós temos os mesmos direitos. No matter our race, gender, language, religion or background. Então, não importa, a expressão no matter quer dizer não importa, não interessa a nossa raça, gênero, língua, religião ou a nossa origem. A expressão background quer dizer o pano de fundo, né? A nossa origem, né? Aí na sequência nós temos terceiro, right to life, direito à vida. Everyone has the right to live in safety and freedom. Então, todo mundo tem o direito de viver em segurança. A palavrinha safe é seguro, safety, segurança. And freedom e liberdade. Então, todos os indivíduos têm o direito de viver em segurança e de forma livre. Esse é o right to life. 4. No slavery. No one has the right to make us slaves. We cannot make anyone our slave. Ninguém tem o direito de fazer, to make us slaves. Então, ninguém tem o direito de fazer-nos escravos. A palavrinha slave é escravo. We cannot make anyone our slave. E nós não podemos fazer ninguém de escravo, tá certo? Ou escravizar ninguém. Então, no slavery é sem escravidão. Ninguém tem o direito de fazer-nos escravos e nós também não temos o direito de fazer ninguém de escravo, né? Ou escravizar alguém. O quinto, então, no torture, sem tortura, né? Não a tortura. No one should be hurt or treated cruelly. Ninguém deveria ser ferido ou tratado cruelmente. No one should be hurt or treated cruelly.
Então, ninguém deve ser ferido, né, machucado, a palavrinha hurt, ou tratado de forma cruel, tá certo? Isso aqui, gente, vale, por exemplo, quando alguém é preso. Ele não deve ser torturado para confessar algum tipo de crime, tá? Embora seja um tema que às vezes as pessoas até têm apoio popular, isso é ilegal, tá bom? 6. We all have the same right to use the law. Todos nós temos os mesmos direitos de usar a lei. A palavrinha law significa lei. Todos nós temos os mesmos direitos de usar a lei. The law must protect everyone equally. A lei deve proteger cada um igualmente, tá? Então, todos nós temos o mesmo direito perante a lei. 7. We are all equal before the law. Nós somos todos iguais perante a lei, tá? Everyone must be treated the same under the law. Todos nós, né, ou cada um, né, todos, deve ser tratado da mesma maneira diante da lei. Ou seja, a lei é para todo mundo. 8º, right to justice, direito à justiça. We can ask for legal help if our rights are not respected. Nós podemos pedir por ajuda legal, né, apoio legal, né, se nossos direitos não forem respeitados, tá certo? Então, right to justice, nós podemos buscar por ajuda legal. Quando eu falo legal aqui, né, relacionado às questões jurídicas, se nossos direitos não forem respeitados. 9, no unfair arrest. Unfair quer dizer injusto, tá? Arrest quer dizer preso. Então, não devemos ser presos ou ficar preso injustamente. No one should be arrested or sent away without a good reason. Ninguém deve ser preso ou enviado para um outro local, né? Por exemplo, sob custódia, sem uma boa razão, tá certo? 10º, right to a fair trial. If accused of a crime, everyone has the right to a fair and public trial. Se acusado de um crime, né? Todo mundo tem o direito de um julgamento. A palavrinha trial, julgamento. Justo e público, tá certo? Então, esse 10º aqui, right to a fair trial, é o direito, né, de um julgamento justo, tá certo? Então, alguns dos direitos aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos, são outros tantos, tá? A gente viu aqui apenas os 10 primeiros, ok? Então, esse, quando eu falo de universal, é o direito de cada indivíduo do planeta Terra, tá? Que tem os mesmos direitos perante a lei, tá? Agora eu vou mostrar para vocês mais uma lista aí, só que no vídeo, então vão anotando, vão prestando atenção na pronúncia também, para que vocês aprendam e vejam aí quantas dessas leis, de fato, ela nos atinge, né? Elas deveriam todas elas ser, dizer respeito a nós, mas quantos desses direitos nos é sonegado? Preste atenção. Innocent until proven guilty. Inocente até que se prove o contrário. Right to privacy. Direito à privacidade. Freedom to move. Liberdade de ir e vir. Right to seek asylum. Direito de buscar asilo. Right to a nationality. Direito a uma nacionalidade. Right to marry and have a family. Direito de casar e ter uma família. Right to own property. Direito à propriedade. Freedom of thought and religion. Liberdade de pensamento e religião. Freedom of expression. Liberdade de expressão.
Right to peaceful assembly. Direito à reunião pacífica. Right to vote and take part in government. Direito de votar e participar do governo. Right to social security. Direito à seguridade social. Right to work and fair pay. Direito ao trabalho e à remuneração justa. Right to rest and leisure. Direito ao descanso e ao lazer. Right to health and well-being. Direito à saúde e ao bem-estar. Right to education. Direito à educação. Right to culture and art. Direito à cultura e à arte. Right to a fair and free world. Direito ao mundo justo e livre. Duties to others. Deveres para com os outros. No one can take away your rights. Ninguém pode tirar os seus direitos. Então, nesse vídeo, né, nós vimos aí muito dessas leis, né, que devem abranger todos os indivíduos, mas se a gente for analisar com um pouquinho de atenção, a gente percebe que muitos deles nos são negados, né? Então, há a lei que nos garante certos direitos, mas na prática nós não temos, né? E aí é uma questão também que a gente precisa se organizar para ter de fato esses direitos, tá? Há situações muito piores do que as nossas, né, em alguns países, algumas regiões, mas isso não é algo que nós possamos nos apoiar, né, para justificar, então, a nossa falta de acesso a determinados direitos, tá? Todo indivíduo tem direito. E aí a gente também precisa se debruçar sobre essas leis, sobre essas regras, tá? Que são definidas e às vezes são deturpadas. Por exemplo, dentre tantos outros ali, por exemplo, as pessoas acabam utilizando o direito de falar, né, o direito de se expressar, o direito de expressão como um direito fundamental, mas utilizam esse direito para cometer crimes, tá? E isso é um problema que precisa ser identificado, tá? Eu tenho direito, como qualquer um, tenho direito de falar o que eu bem entender. Mas se na minha fala, ao eu usar o meu direito de fala, meu direito, né, de proferir aquilo que eu penso, eu cometer um crime, aí eu devo ser punido por isso. Uma coisa é você ter o direito, outra coisa é a gente utilizar esse direito para cometer um crime. E as pessoas não querem, né? Muitas pessoas falam do direito de expressão como se fosse um direito universal, eu posso falar o que eu quiser, o que eu pensar, ainda que eu esteja ofendendo alguém, isso não deveria ser um problema. É sim, tá? Então nós temos leis, e elas são bem claras no direito de cada um. O meu direito de fala, ele não me dá o direito de ofender alguém verbalmente, por exemplo. Se essa pessoa se sentir ofendida, ela tem o direito de reclamar por justiça, entende? Então, as leis, elas se somam, elas se complementam, né? Então, a gente, apesar de termos muitos direitos, nós precisamos, então, também compreender como é que é esse direito, tá? E ficar ligado, às vezes, no jeito que as pessoas falam acerca desses direitos. Normalmente, pega esse direito, deturpa a ideia que ele tem para cometer um crime, alguma coisa desse tipo, tá? Mas o que é fato é que nem todos os direitos nos são garantidos, tá? Isso é um ponto aí de reflexão, tá bom? Então, nós vimos aí vários tipos, né, de leis que compreendem aí a todo o indivíduo, que diz respeito a todos os indivíduos, e ele serve de base para um tema gramatical que nós vamos ver agora. Olha só. Nosso Grammar Topic vai tratar, então, dos pronomes indefinidos. Como o próprio nome já evidencia, ele vai tratar de alguns pronomes que eles são indefinidos, ou seja, não tem uma definição de quem é um indivíduo, por exemplo, tá? Os pronomes, eles têm por característica, é uma classe gramatical, eles têm classificações, tá? A depender da sua função, aonde ele é empregado, tá? No caso dos pronomes indefinidos, né, eles não definem quem é o sujeito, eles deixam algo
mais amplo, tá? Ele não entra, então, de fato, de quem é o indivíduo, tá certo? Então, nós temos ali pronomes indefinidos, indefinite pronouns, pronomes indefinidos. A expressão nobody significa ninguém. Olha só a junção dessa palavrinha, tá? Ela é uma palavrinha que é a junção, né, de duas aqui, ó, body, né, já sabemos, né, corpo, né, o corpo de um indivíduo, e no é não. Então, juntando essas duas palavrinhas aqui, eu tenho nobody, que significa ninguém. Já é uma negação, e eu tenho o seguinte exemplo. Nobody is at home. Ninguém está em casa. Nobody is at home. Ninguém está em casa. Repare que ele é uma palavra, né, um pronome indefinido, que passa a ideia de negação, tá? Não é algo afirmativo, né? Ele tem mais esse peso de negação. Então, ninguém, nobody is at home, ninguém está em casa. Na sequência, também falando do pronome definido. No one. No one também é um pronome definido que significa basicamente o mesmo que nobody, só que ele tem uma situação de uso um pouquinho diversa, tá? Então, eu tenho ali igual a nobody, um pouco mais formal. Então, no one é mais formal do que nobody, ok? Então, nobody, ele é informal em relação a no one, ok? Aí o exemplo, no one knows the answer. Ninguém sabe. Aqui a palavrinha, o verbo to know, significa saber ou conhecer. Nesse contexto aqui é saber, né? Ninguém conhece a resposta. Ninguém sabe, aliás, tá? Então ele pode ser saber, conhecer, né? São duas traduções possíveis desse verbo. E nesse contexto aqui é saber. No one knows the answer. Ninguém sabe a resposta, tá certo? Então, nobody and no one são dois pronomes indefinidos e eles significam ninguém. Repare que tanto nobody quanto no one, eu não estou dizendo exatamente quem é o indivíduo, né? Eu estou dizendo ninguém. Eu não estou me referindo a um indivíduo específico. Por isso que ele é um pronome indefinido, tá? Outro pronome definido, somebody. Somebody. Some, né, uma palavrinha junta aqui, né? Significa alguém, tá? Somebody, alguém. Usado quando não sabemos quem é, mas achamos que existe uma pessoa. Então, somebody is knocking at the door. Knocking at the door. A palavrinha knocking, tá? Knock, ela é uma palavra onomatopaica, tá? Significa, ela é quando a palavra, ela é o próprio som, tá? Ela é um som. Então, knocking é o bater, tá? Normalmente a gente utiliza essa expressão knocking, é bater a porta, tá? Knocking the door. Nesse caso aqui, knocking at the door. Batendo a porta. Então, knocking, bater a porta. Somebody's knocking at the door. Alguém está batendo na porta. Então, somebody significa alguém. Alguém está batendo na porta. Em inglês, somebody is knocking at the door. Mais um pronome indefinido agora. Eu tenho, então, someone. Someone é alguém, tá? Someone também significa alguém, tá? Igual a somebody, tá? Mas um pouco mais formal. Então, someone é um pouco mais formal. Someone é alguém. Someone left their bag here. Someone left their bag here. Alguém, tá? Alguém deixou, esqueceu, deixou suas bolsas. A palavrinha bag é bolsa, tá? Here, aqui, um advérbio de local, né? Alguém deixou sua bolsa aqui. Someone left their bag here. Alguém, tá certo? Então, someone and somebody significa alguém. A diferença é que someone é um pouquinho mais formal. Mais um pronome definido agora. Nós temos, então, nesse pronome definido, anybody. Anybody. Anybody significa alguém. Mas preste atenção, anybody é sempre no sentido negativo, tá?
ele é utilizado em situações, olha só, usado em frases interrogativas e negativas, tá? Pode significar qualquer pessoa, tá? Ele difere de somebody e someone, porque anybody eu vou utilizar, embora ele signifique também, ele tenha como tradução alguém, ele deve ser utilizado, normalmente ele é utilizado em frases negativas interrogativas. Exemplo, anybody can do it. Ninguém pode fazer. Daí alguém vai me perguntar assim, teacher, qual é a fórmula de negação ou qual é o advérbio de negação dessa frase aqui? Anybody can do it. Onde está o no or not? Ele não existe, gente, porque essa palavrinha aqui, o any, tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, inclusive. Olha só, o any, ele já dá essa ideia de negação, tá? Então eu não vou negar duas vezes, tá bom? Então, anybody é ninguém, nesse sentido aqui, tá? Então, ninguém pode fazê-lo, tá? Qualquer pessoa. E aqui na frase interrogativa, olha só, did anybody call? Alguém ligou? Tá? Alguém ligou? Aqui já é uma situação onde anybody está sendo utilizado nas frases interrogativas, tá? De fato, ele é utilizado em perguntas, mas também em frases com a ideia de negativa, tá? Aí ele vai assumir a função de ninguém, tá? Ninguém pode fazê-lo. Nobody can do it, tá certo? Então, ele é utilizado em frases negativas e interrogativas, tá bom? Então, anybody em frases negativas e interrogativas, tá? E aqui nós temos everyone. Essa palavrinha também, né? Esse pronome indefinido, everyone, quer dizer todo mundo. Everyone, a palavrinha every é um advérbio, quer dizer cada, todos, né? Everyone, todo mundo. E ele passa uma ideia positiva, tá? Inclui todas as pessoas, tá? Everyone. Então, significa todo mundo. Everyone is here. Todo mundo está aqui. Ou então, todos estão aqui. Tá? Aí depende do contexto, tá bom? Everyone significa, então, todo mundo ou todos. Tá certo? Então, gente, nós vimos aí, além, né, de algumas leis, né, que são relacionadas aos direitos, o direito universal, né, que todos os seres humanos têm, os mesmos direitos, nós também vimos aí um tópico de gramática que trata, que é muito comum, inclusive, né, quando a gente trata dessas leis internacionais, né, que são os pronomes indefinidos, tá? Quando eu não direciono exatamente para uma pessoa, eu falo de uma forma genérica, tá certo? Então, nós vimos ali uma lista de pronomes indefinidos. Eu espero aí que vocês tenham anotado, tá? Essas palavrinhas, gente, elas, além de ampliar o vocabulário de vocês, elas são muito úteis nas avaliações. Com muita frequência, né, cai aí uma questão relacionada ou ao advérbio, ou então a esses pronomes, assim, bastante comum nessas avaliações, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado e a gente vai ficando por aqui.